Oi, vamos costurar comigo essa necessaire prática, fácil e rápida para costurar? Eu me chamo Alessandra, do Espaço SJ Artesã. Se você já gostou da aula que nós vamos ter aqui hoje, então já deixa seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nada e vamos conferir os materiais que nós vamos usar. Vamos precisar de um recorte, forro. Aqui eu usei o próprio recorte para marcar o forro, nylon 70 resinado, zíper, passando um pouquinho aqui, ó, do material, né? 1 centímetro para cada lado. E o cursor. Então, vamos costurar. É muito prático. Para a gente começar a costura, nós vamos destacar esse zíper aqui. Dentinho do zíper de frente para o material. Assim, tá? Para quem tem prática, já pode colocar o forro aqui. Esse forro aqui não tem um lado certo, o avesso. Você coloca aqui, ó, a linha e já pode passar a costura junto, de uma vez só. Agora nós vamos pegar o forro e vamos deitar ele para trás aqui, ó. Vamos deitar aqui o material, aqui, todinho, e vamos pespontar, passando uma costura aqui, ó. Aqui já tá no número 4, né, o ponto número 4, então tá um tamanho bacana, bom. Prontinho aqui, ó, foi rebatido o ponto. Ponto rebatido. Agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos reservar esse lado. Vamos colocar aqui o zíper, igualzinho a gente colocou do outro lado. O forro, né? O zíper fica entre o material e o forro, tá? Forma aqui um sanduíche. O zíper fica sendo o recheio. Prontinho, os dois lados já foram passados o zíper, rebati a costura. Agora nós vamos colocar o cursor. E nós colocamos assim, ó. Eu gosto sempre de colocar o cursor aqui, ó, a imagem, o desenho, né, a parte da frente. Então eu gosto de colocar da direita para a esquerda. Então nós vamos pegar as duas partes, alinhamos aqui, cortamos o zíper para deixar rente, uma parte aqui, ó, da frente com a de trás reta, e vamos colocar assim, e vamos passar o cursor, ó, coloca, encaixa um lado, e o outro lado, e dá uma batidinha aqui e passa. Depois que passou, a gente vai ver se a peça está alinhada aqui, ó, tá reta a parte. Nós passamos novamente e ficou alinhado, tá? Frente com frente, trás com trás. Então agora nós vamos colocar novamente o cursor para deixá-lo aqui no meio, pra gente fechar, começar a fechar aqui essa necessaire. Ela é muito prática de se fazer e rápida, né? Lembrando que o forro, ele é opcional, tá? Então, aí depende aí do seu público, depende do valor que você vai cobrar na necessaire, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar o corpo da peça todo para um lado, alinhadinho aqui, ó, e o forro para o outro, tá? Nós vamos começar a costura por aqui, ó, dando retrocesso. Lembrando que é uma costura de fechamento. Então, aqui na minha máquina, eu vou deixar no 3,5 ponto.
quando for para passar aqui no zíper, é bom tomar cuidado, ir mais devagar. Se precisar, roda o volante aqui com a mão até passar pelo zíper. Para ter certeza que não vai quebrar a agulha. E assim nós vamos repetir, fechando o outro lado também. Fechando o outro lado, a parte de baixo toda. Aqui no fundo do forro, a gente vai fechar só um pedacinho dos dois lados, deixando a abertura aqui no centro para desvirar a peça. Costurei então as laterais, o fundo certinho. Aqui no fundo também, deixando aqui a abertura. Lembrando de dar o retrocesso sempre quando começa e quando finaliza, né? Para que na hora que a gente for desvirar não descosture. Agora então nós vamos fechar as caixas de leite, tá? Então esse cantinho aqui, ó, ela é chamada de caixa de leite, porque se assemelha a aquele cantinho da caixa de leite mesmo, tá? Então, ó, você vem aqui, ó, e puxa aqui, ó, a linha, deita um para um lado e outro para o outro para não ficar grosso, para passar a máquina, e vamos passar um pé de máquina aqui, tá? Retrocesso no começo, retrocesso no final. Vamos repetir isso aqui desse lado e aqui no forro, certo? Vamos então, já costuramos as caixas de leite. E agora, então, nós vamos refilar, tirando o excesso de zíper. E vamos desvirar essa peça aqui, tá? Ó, tira o excesso de um lado. Tira o excesso do outro. A gente vai vir aqui, ó, por aqui. Vamos primeiro abrir, achar aqui o cursor e abrir a peça. Tá? Só empurrar pro lado contrário e a gente passa a mão, ó, e consegue abrir. Aí, como que eu vou fazer para desvirar? Eu dou uma dobrada aqui, ó. E aí, eu venho encaixando esse forro aqui, ó. Tá? Vou encaixando lá, ó. Já vesti aqui. Aí, eu solto tudo aqui. E empurro pra fora. Aqui, quando a gente vai desvirar, temos que tomar o cuidado para não chegar o cursor até aqui no canto, ó. Por quê? Na hora que a gente vai virar esse canto, se ele tiver aqui prendendo com essa pontinha dele, ó, atrapalha. Então, aí, o que que acontece? A gente vai ter que voltar um pouquinho ele para liberar, porque, ó, encaixou aqui dentro, ó. Tá? Então, a gente volta um pouquinho aqui, o cursor para frente, para liberar a ponta dele. Então, a nossa necessaire já está assim, ó, coloquei desvirei, coloquei tudo para fora. Agora, nós só vamos puxar aqui o forro, passar uma costurinha aqui, ó, fechando esse forro. Aí, como que a gente faz aqui, ó? Coloca os dedos aqui, ó, nas extremidades, que ela mesmo vira o material para dentro aqui, ó. E aí, você vem aqui, alinha certinho, ó. E passa a costurinha bem na borda aqui, tá? Você usando uma linha da mesma cor aqui. Prontinho, só cortar as pontinhas da linha aqui. Coloca tudo lá pra dentro. E a nossa necessaire está pronta. Pronta, pronta, pronta.